Vamos tentar adicionar aqui. Vamos lá. Vamos chamar o povo. Vamos ver quem entra. Já tem gente entrando. Boa noite para quem está chegando. Vamos tentar adicionar aqui. Essas coisas é complicada. Preciso de aula de tecnologia. Vocês nem estão entendendo o assunto, gente. Oi, Pri, tá me ouvindo? Oi, agora estou. Só que eu não É, te vejo. pelo note eu não consigo, eu entrei pelo celular. Eu também tô pelo celular, pelo note eu também não consegui. Oi, Beto, Oi, Rita. tudo bem, querido? Joia? Tudo. Então, mas acho que naquele modo que estava eu não ia conseguir mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer como a gente fez Uhum. na outra live, eu vou entrar no computador e Tá. agora no computador eu tá me vendo lá? Eu tô acessando aqui pra ver se eu consigo te ver, porque eu não tô te vendo. Gente, que coisa é essa? Acho que a gente precisa, todo mundo precisa de aula de informática. Socorro! Tô chegando a essa conclusão. Você tá me vendo bem, Rita? A Rita saiu. Você tá me vendo, Beto? Eu tô. Eu não tô te vendo. Tô vendo mais nada. Mas vamos lá, temos 7 pessoas até o momento. 6, né? Que a Rita saiu. Deixa eu ver se eu consigo mandar para ela de novo. Vamos lá. Rita. Ixi, agora nem aparece ela aqui. Bom. Oi, professor Emerson. Ele dando boa noite. Obrigada por participar com a gente. Você está na lista, viu? Só para te deixar informado antes que eu esqueça. Só mais uns minutinhos e a gente já começa, tá? Você me vê? Não. Fazer que nem da outra vez. Deixa assim que tá tudo certo. Pede para entrar. Eu te vejo. Eu me vejo, olha. Eu gosto tanto de mim que eu tô me vendo. Peraí. Aqui, deixa eu ver aqui. A Rita tá mandando uma mensagem para entrar. Então, eu clico em aceitar, mas eu não consigo ver. Que doido. Agora eu consigo ver a Rita, mas eu não vejo o Beto. Você vê os dois, Rita? Eu vejo os dois. Deixa assim. Fazer que nem aquele dia eu fiz com a da Kátia. Deixa assim, tá tudo certo. Vamos lá, o pessoal tá entrando. O pessoal tá vendo nós três. Obrigada, Que Pro. bom. Eu não tô vendo nada. Preciso de óculos. Vamos lá, vamos começar aqui. Bom, para quem está chegando, né, hoje nós vamos fazer mais uma live e o convidado dessa vez é o Roberto Cavalcante.
Vou deixar já já a Rita vai fazer as honras aí, as apresentações. Nós vamos falar sobre um tema que diz aí resultados e relações, alinhando eficiência, saúde mental e humanização na gestão estratégica da saúde. Obrigada, Marlene. Um beijo para você, minha querida. Esse vai ser o tema da nossa live. Quem quiser mandar perguntas pode estar mandando. A gente não garante de responder todas agora, porque a gente tem uma lista de perguntas que foram sendo enviadas ao longo dos dias. Mas a gente vai aí costurando para tentar aí fazer um bom discernimento para todo mundo, né, Rita? Não te ouço, amiga. Tira do mudo aí. Tá bom? Agora Agora, sim. Não, com mudo de novo. Não. Não, Agora sim. Peraí, não. Tá com mau contato. peraí, deixa eu tirar. Ah, agora foi. Foi? eu acho que deve ser o microfone. É, É que o meu sem fio descarregou, eu tive que colocar pegando o sem fio. Já troco. Então, vamos lá. Pode iniciar aí, Rita. as pessoas entrando, bacana, a gente fica muito porque a gente está ali para trazer Tá falhando, Rita. Seu microfone ainda. conectar só um pouquinho. Tá. Então vamos lá. O pessoal tá chegando enquanto isso. A Rita tá ajustando aí o fonezinho dela. Então, para quem está chegando agora, boa noite. Obrigada aí por vocês estarem prestigiando a gente mais essa live. Convidado de hoje, Roberto Cavalcante. A Rita já vai já fazer as honras aí, né? E nós vamos abordar um assunto muito pertinente, até porque há pouco tempo atrás estava muito em evidência aí a questão da NR1. Entra um pouquinho, né, essa pauta de uma forma direta também, né, porque fala sobre resultados e relações, eficiência, saúde mental e a humanização na gestão estratégica, né? Isso é muito importante hoje em dia, porque não existe gestão sem humanização. E a Rita deu uma congelada, então vamos lá. Enquanto a Rita está se ajeitando aí, Não, foi, amiga. Não, taca-lhe pau, vai lá. o problema era o meu fone, já carregou. Ah, então é isso mesmo. Olha, desculpem, viu? Mas essas coisas acontecem mesmo, né? Eu estava dizendo que a gente prepara tudo com muito carinho e responsabilidade, embora pareça um tema muito simples, muito corriqueiro, mas ele é de extrema responsabilidade, principalmente no mundo que a gente vive hoje, né? Pri, Beto, agradecer o Beto por estar aqui conosco. Vou ler o mini currículo dele. Roberto Cavalcante, técnico em radiologia, experiência em tomografia e ressonância magnética, tecnólogo em radiologia também, pós-graduado em gestão hospitalar e saúde pública, MBA em gestão em RH, coordenador de serviços diagnósticos e atualmente gerente de serviço de saúde, um serviço de saúde que eu tive a oportunidade de conhecer, a palestrar, e é muito gostoso a gente ver um serviço público tão bem administrado, viu? Parabéns e muito obrigada por estar aqui com a gente. Se quiser falar um pouquinho, fique à vontade, que aí a gente vai partir para as perguntas, tá bom, Beto? Obrigado. Agradeço a oportunidade, Pri, a Rita, né, por estar contribuindo um pouco, né, sobre um tema tão importante que a gente vive hoje, no nosso mundo do trabalho, em vários setores, né? Não é somente nenhum setor específico, né? Mas vários setores envolvidos que abrange trabalho de humanização, todo o envolvimento de equipe e também, em paralelo também, nós falamos de produção, né? Falamos de meta, como, né? Como conduzir, como é que a gente consegue alcançar metas com um trabalho de equipe efetivo, né? Então é um tema bem bacana a gente estar discutindo
E espero que, assim, a live nossa ajude muitas pessoas, né? Que contribua com a ajuda de muitas pessoas. Legal. Eu vou partir para a primeira pergunta, a gente vai fazendo um bate-bola. Pode ser, Pri? Cada uma faz uma. Ótimo. Bora lá. Fala um pouquinho alto, Rita. Como você tá sem o fone, tá baixinho. Eu tô com ele agora. Ah, tá com o fonezinho aí, tá. Nossa, além de surdo, eu tô cega. Ai, Jesus amado, meu caso tá grave. Para todos. Socorro, respeita meus cabelos brancos. Agradecer o Miqueias, meu aluno querido. Eu sou apaixonada por esse menino. E bacana, obrigada por estar aqui com a gente, viu, amor? Vamos lá, Beto. A primeira pergunta que a gente tem para você. O que é fundamental para promover uma boa liderança na construção e manutenção da cultura organizacional, respeitando as diferenças individuais da equipe? Ou seja, como manter todas aquelas orientações que a gente recebe enquanto funcionário de uma empresa, seja pública, privada, enfim, e conseguir, né, integrar isso tudo com as diferenças individuais aí da nossa equipe. Você foi bem certa, né? Como conseguir gerir, né, uma empresa com diferentes perfis individuais, né? Cada ser humano ele tem um perfil único, né? Então, formar uma equipe, né? Como fazer com que uma equipe ele chegue a um objetivo comum, né? Então, é difícil, sinceramente falando, não é fácil, né? Eu costumo falar para quem me conhece, trabalhar com equipe, trabalhar com gestão, 98% pessoas, gestão de pessoas. O restante, a equipe ela faz por si, né? Mas primeiro a gente tem que entender como fazer com que essas pessoas entendam o que a gente quer, né? Entendam o que uma instituição quer, por exemplo. Às vezes não é eu, Roberto, não é o gestor que quer, né? É uma instituição, tem todo uma premissa por trás de tudo, né? É lógico que a gente faz essa interlocução, né? Faz esse trabalho, mas como que fazer essa equipe ter um entendimento, né? Fazer com que eles entendam que o propósito é único, né? Existem cargos diferentes, né? Cargos liderança, de supervisão, mas cada cargo ela está no mesmo patamar, né? São cargos diferentes, porém o objetivo é igual de todos, entendeu? Então, para um gestor, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer com imparcialidade, tentar reconhecer o perfil de cada um, para que essa equipe ela interaja num bem comum. Bacana, eu entendo, realmente é isso, né? Quando a gente entra em uma empresa, sempre tem aquele dia, alguns momentos aí da nossa integração. Mas parece que algumas pessoas esquecem muito rápido isso, né? E você usou uma palavra que é muito adequada, que são os objetivos, né? Tem os objetivos pessoais, os objetivos do cargo, da função, mas tem aquele objetivo geral, né? Que já está descrito ali no contrato, e a gente precisa rever isso de vez em quando com as pessoas que às vezes podem se esquecer, né, Beto? Legal, obrigada, viu? Quer fazer a próxima, Pri? Quero sim. Antes de fazer, quero mandar aí um boa noite, um beijo para uma galerinha aí que são parceiros da gente aí lá da escola, tá? Força na peruca nas aulas, professor Wagner e galera aí, Companhia Limitada. Obrigada aí por prestigiar e tem sua live amanhã, viu? Vou divulgar também, aguenta aí. Vamos lá, dando continuidade aqui. Acertada, né? Dando continuidade aqui, Roberto, vamos lá. Fala pra gente um pouquinho, essa foi uma das perguntas que chegou para nós, tá? Diz assim, fala um pouco a respeito da integração entre produtividade, atendimento humanizado na relação entre as equipes e o público. Por quê? Porque é difícil, né, integrar
as práticas profissionais com o atendimento. As pessoas, o público em si, não tem dimensão de algumas demandas, algumas responsabilidades e correlacionados. Como é que a liderança, como é que a gestão faz para tentar aí, para unificar isso? Então, primeiro, antes de tudo, um gestor, um líder, ele tem que conhecer, tentar conhecer um pouco do seu local de trabalho, né? E sempre estar ali andando, verificando, ouvindo. Uma coisa que a gente costuma falar bastante eu ouço e às vezes eu ouço uma coisa, né? Eu enxergo uma coisa, mas será que eu estou enxergando? Será que eu estou vendo mesmo o que está acontecendo, né? Então, o ideal primeiro é organizar, tentar organizar também o que você vê, né? De repente não está legal, né? Conforme eu falei anteriormente, existem perfis de pessoas, né? Então, de repente, aquela pessoa, ela não é tão produtiva naquele local e é em outro. Então, a gente vai observando e vai adequando conforme a necessidade da equipe, né? E do que precisa também, né? É claro, tem dias e dias, né? Tem dias e dias. Isso é bem importante também a gente frisar que de repente um dia a gente não vai estar bem, né? E nem por isso aquela pessoa, ou aquele colega de trabalho, ele vai estar sendo produtivo. Mas isso não quer dizer que ele não vai ser produtivo para sempre, né? Então cabe ao gestor, cabe ao líder enxergar isso, né? Existe toda a questão corporativa, de equipe, para estar fazendo com que a gente consiga dar andamento no serviço, né? Então, o gestor, cabe ao gestor, sim, tá sempre enxergando, tá sempre observando o que está acontecendo dentro ali da sua equipe e dentro da sua produção. Pegando o gancho nisso, né? A gente vê em alguns lugares, e eu e a Rita, a gente transita em empresas, né? Então a gente vê algumas demandas dos dois lados, tanto do lado do empreendedor, que precisa alinhar a demanda dos funcionários, né? Aquela questão de comunicação assertiva e relacionados, como ao contrário, do pessoal, dos funcionários, trazer queixas da gestão por falta justamente disso que nós estamos abordando aqui. Então, quando você traz essa questão, né, desse perfil profissional da gestão, de ter essa postura empática, que é uma coisa tão difícil a gente ver isso hoje em dia, viu? Até por conta de questão de cobranças, a gente sabe que existem hierarquias, existem cobranças, metas e todos os seus correlacionados. E aí fica complicado quando se depara com uma gestão que ela tem uma resistência muito grande nisso, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que chegou aqui pra gente. Já aconteceu de você recepcionar um funcionário traumatizado de outra empresa? Se sim, como você lidou com isso? Ó, chupa a manga. Importante. Assim, não digo traumatizado, mas a gente recebe, por exemplo, eu particularmente, né, recebo bastante funcionários, né, inclusive dar um abraço para a minha equipe, né, mas a gente recebe bastante funcionário que de repente costuma falar assim, mas no meu antigo serviço era dessa forma, né? Mas no meu antigo serviço era desse jeito. Era feito dessa organização. E é lógico, né? Cabe a gente também enxergar e fazer com que o colega, né, o colaborador entenda que ele está num novo serviço, né? Cada instituição, né, cada local de trabalho, seja uma instituição grande ou até um serviço pequeno, existe aquela coisa de nós temos aqui, né, um desenvolvimento desse local, né? Não é porque você trabalhava lá que lá você fazia assim, que aqui você vai fazer assim, né? O processo pode ser o mesmo, né? Mas o modo de trabalho pode mudar de uma empresa para outra. E claro,
cabe a nós fazer com que esse colega ele entenda o jeito da forma que nós trabalhamos, né? Tem muito local que fala assim, mas na minha antiga empresa a gente não tratava a pessoa ou o paciente dessa forma, né? Então, hoje em dia tem muita questão. Eu acho que faltou um pouco no tempo atrás, mudou muito, né, o entendimento de como tratar as pessoas, né? Isso aí muda muito. Então, acho que isso a gente encontra bastante. Esse acolhimento, né? A empatia, isso é muito bom. Eu acho que o Beto falou uma palavra também importante, muito apegada a isso, né? Palavras de destaque na fala do convidado, que é o processo. Eu já tive assim, cargos de chefia em algumas. Eu trabalhei pouco, em poucas empresas. Trabalhei muito, mas assim, 10 anos em uma, 11 em outra, 13 em outra. Não tem nada mais chato para uma liderança receber um funcionário novo, ele dizer, mas lá na empresa A eu fazia assim. E é exatamente o que você está dizendo, existe um processo. O trabalho, ele pode ser até semelhante, mas nunca vai ser igual, porque os processos são diferentes. Inclusive, as pessoas envolvidas no processo são diferentes, né? E uma coisa legal, Rita, Pri, quando a gente fala que, por exemplo, aqui é de uma forma, lá é de outra, é claro, sempre, que nem você falou, trazendo a empatia, trazendo o colaborador, trazendo o colega de trabalho, a entender como é que é feito aqui, para ver se de repente também ele vai se encaixar, né? Muitos entendem assim, eu consegui um trabalho agora, mas talvez ele entenda como que é feito o processo, e ele vai falar, nossa, que bacana que é o processo, é o como vocês trabalham, né? Totalmente diferente do outro serviço. Então, tá vendo como é que a gente consegue mudar um pouco a percepção? Olha que bacana. A percepção de visão de uma pessoa, da forma que a gente trata, da forma que a gente lida com alguém. Importante isso, hein? E a percepção, né? Não é à toa que a nossa consultoria se chama percepção, porque nós que estamos de fora, às vezes a gente chega, né, no local, numa empresa, e a gente tem um olhar que às vezes quem está lá há anos não consegue enxergar, não percebe. E isso é muito bacana, né? Aproveitar aí para convidar as pessoas que estão aqui nos assistindo para seguir nossas redes, né? A percepção, soluções, então é perceptal, sem cedilha, sem tio, soluções, sem cedilha, sem tio, né? O meu é Rita Poosso e o da Pri é psi.carvalho. É isso, Pri? Vou colocar aqui no chat para a galera ver. Coloca lá. Isso, legal. Bacana. Seguindo, aí a gente tem uma pergunta também prática. Cite boas práticas de gestão na promoção de um ambiente humanizado. A gente insiste em trazer essa palavra, humanizado, humanização, humanitário, porque é uma percepção não só nossa, mas de todos os especialistas que trabalham com gente, né? Eu e a Pri somos terapeutas, somos professoras, somos palestrantes, a gente trabalha com gente o tempo todo. E pessoas não são máquinas. E em alguns lugares a gente percebe que com o passar do tempo, tudo vai ficando muito robotizado. E às vezes a gente leva uma brincadeira, uma dinâmica, com bexiga, com apito, e as pessoas voltam a ser crianças, a se tornarem entender que elas são humanas e que o processo ali pode ser. Então, assim, na sua prática, tem aí alguma sugestão, algo que você viveu e falou, poxa, que legal aquilo que a gente fez, obtive um resultado positivo com isso?
Roberto. É, Ouviu, Beto? Quer que eu ouvi, repita? ouvi. Bom, quanto a alguma questão de prática, hoje a gente, assim, existem diversos tipos, né, de tratamento, né? Ah, você falou bem. Hoje a gente trabalha com pessoas, né? É, chega uma hora que parece mesmo que está meio robotizado, né? É onde a gente tenta enxergar, né, o lado humano, né? Como que a gente vai enxergar que passou do humano para o robô, por exemplo, né? Muitas das vezes, eu falo por experiência própria, muitas das vezes o líder, o gestor, às vezes ele não consegue identificar, por exemplo, que passou do humano para o robô. Às vezes ele não passa. Ele elabora um plano, né? E aí o que ele faz? Ele analisa. Dependendo dessa análise, aí sim ele vai tirar o parâmetro para ver se está bom ou se não está, né? Outra coisa também, a equipe tem que falar com ele, né? Não adianta ele só chegar e falar assim, olha, é esse o plano e a gente tem que seguir o plano para atingir o resultado, né? Hoje em dia mudou essa questão. Hoje em dia o gestor, o líder, ele trabalha muito em conjunto com a equipe. Para elaborar um plano de trabalho, por exemplo, ele depende da equipe. Por quê? Igual a gente falou, são seres humanos, né? Cada perfil, ele trabalha de uma forma diferente. Não adianta eu querer, por exemplo, que um profissional, voltando um pouquinho para a área da saúde, atenda 100 pacientes no dia e o outro também atenda, né? Às vezes o outro, ele não vai atender na mesma proporção, né? Então, cabe ao gestor também identificar isso. Como que ele vai enxergar? Como é que ele vai identificar? Em um certo momento, ele vai conseguir ver números, né? Mas como que ele vai saber se ele passou do humano para o robótico? A equipe tem que passar para ele também. Então, é um trabalho em equipe. Por isso que hoje a gente está numa linha vertical. Todo mundo trabalhando da mesma forma. Exato, e Legal. até pegando gancho nisso, né, Rita? A gente, né, não tem como, NR1 é um assunto que tem sido abordado bastante. Entrou um pouquinho agora no forninho aí para estar dando uma, né, deu uma baixadinha de poeira, mas é um assunto que ainda está sendo muito discutido, né? E quando você traz essa questão relacionada a esse diálogo, né, ter esse contato, voltando, né, novamente, nós andamos em empresas e a gente escuta as queixas, né? Ah, mas o meu gestor, o meu líder, o meu chefe, ele não é acessível, pede para marcar horário, pede para mandar e-mail, pede para fazer não sei o quê, não tem essa abertura. E aí você traz uma forma que a gente vê a importância, e isso vem de encontro com as normativas que foram redigidas da NR1. Para quem não sabe, a NR1 são práticas que foram aí recentemente reformuladas, onde uma das diretrizes entra a questão psicossocial, psicoemocional, proporcionando um ambiente de trabalho de uma forma que adoeça menos, né? Porque a gente viu de um tempo para cá o boom que deu de adoecimento nos ambientes de trabalho. Burnout foi um dos destaques aí, teve até reformulação da CID-11 que traz abordagem sobre isso. E não só burnout, né? É algo que ficou um pouco meio que subjetivo até então, mas adoecimento, às vezes por conta de uma pressão de um líder para com o seu subordinado, a falta dessa escuta, né, de abrir espaço para que esse liderado possa chegar e apontar onde está tendo a questão deficitária, né? Recentemente, eu fiz a escuta de um colaborador de uma instituição, onde a demanda principal dele era essa, Priscila. A gente leva, ele diz a gente, porque era ele e outras pessoas de outros setores relacionados, nós levamos a demanda para o nosso chefe, né, para o nosso líder, ele escuta, mas fica em cima da mesa. A gente não vê
aquela política de que, olha, você trouxe a ideia, vamos tentar viabilizar. Sabemos que nem sempre a ideia do subordinado vai ser aceita, existem burocracias e correlacionados, né? Mas dá um feedback, dá um retorno, Sim. olha, não consigo implantar agora, né? Isso daqui agora fica um pouco inacessível, mas a gente vai tentar criar uma estratégia, alguma coisa aí para facilitar isso, ou pensar em alguma outra forma, né? Isso vem de encontro até com outra pergunta que chegou para a gente. Se prepara aí, seu Roberto. Ó, a pergunta ela diz assim: é possível citar boas práticas, né, na gestão, mas relacionado ao ambiente corporativo, existe alguma estratégia que seja possível alinhar os resultados de uma maneira eficaz e humanizada? E aí? Bom, é difícil. É difícil. Não vou falar assim que é 100% efetivo, que nós trabalhamos com pessoas, né? É, e assim, nem 100% das pessoas elas vão ter aquele entendimento da mesma forma que as outras, né? Por mais que a gente tente trabalhar de uma forma humanizada, fazemos dinâmicas de grupo, mas vai depender muito do entendimento, né? E cada ser humano ele tem um entendimento diferente. Não tem como, né? E claro, a gente trabalha, né? Tenta fazer reuniões, tenta ouvir, né? O que a gente tenta mais é o que? Ouvir. É igual você falou. Quando às vezes de repente traz uma proposta, né? Um colaborador, né? Traz uma proposta. O gestor ele vai analisar a proposta e verificar. É claro que o interessante é o quê? Passar o feedback, se positivo ou negativo. O importante é o quê? Passar que foi recebido e que teve a tentativa. Existe Uhum. sim, eu vou falar para você, existe sim muitos, né? Eu já trabalhei com muitos gestores, né? E existe sim. Quando a gente passa de repente, uma ideia para um gestor e o gestor vira e fala assim, tá bom, e você olha na cara dele, você tá vendo que não vai para frente, né? Mas quando você mostra para a pessoa que de repente ela fala assim, olha, vou dar uma olhada, a gente vai estudar, de repente a gente implanta, faz tem um tempo de implantação, se não der certo, a gente volta a reavaliar, né? Isso é importante, é dar um feedback para o colaborador e entender que ele tentou. E se ele tentou, pode ter certeza que ele está sendo participativo. Isso é o legal. Ele está tentando ser inclusivo. E quando você escuta, quando você, de repente, analisa, fala, poxa vida, de repente a proposta é engraçada. Às vezes a proposta não tem nada a ver, mas o modo que você escuta, o que você dá o feedback para o colaborador, você dá o engajamento para ele. Ele foi ouvido, né? Exato. Me enxergou, né? E E falando eu em acho. inclusão, veio uma outra questão aqui pelo chat da Desirê. Ela pergunta assim, essa tá mais para nós respondermos, Rita. Eu vou passar a batata agora para você. Ela pergunta assim, ó, como a NR1 pode ajudar na inclusão de pessoas de outras culturas na cultura organizacional brasileira? Eita, Desirê, hein? Eita, Lelê. O Brasil, eu entendo, né? E o Beto vai me ajudar nessa também, tá? Você também entende. Eu entendo assim, o Brasil, ele é tão peculiar que viajando pelo Brasil, a gente viaja pelo mundo, né? São pessoas do mundo todo aqui nesse país. Além, obviamente, daquela nossa cultura, que é uma cultura e ela é uma miscelânea, uma junção de tudo, né? Há mais de 500 anos desde que o Brasil foi descoberto, né? E aí a gente entende que quando a gente não se abre, né, para essa abertura, para essa
decisão, a gente vai dando 2 passinhos para trás. Eu acredito que tem empresas no Brasil, pelo que eu participo de alguns grupos de discussão também, tem um grupo que eu participo desde a pandemia, que eu conheci, que é o Maturo, que fala, inclusive, né, dessa questão das empresas incluírem os 50 mais, os 60 mais, combater o etarismo. Então, quando você recebe, às vezes, uma pessoa que vem de Angola, que vem do Suriname, eu percebo que aquelas empresas menores, elas são mais acolhedoras. E as grandes empresas têm um ritual de passagem, né? Então, a NR1, que é uma norma regulamentadora que fala da ergonomia, mas que diante dessa explosão de casos aí de doenças e de saúde mental, a gente começa a perceber que as pessoas que não são nascidas aqui no nosso país ainda precisam, né, ser melhor compreendidas. Então, eu acredito que pessoas como a Desirê, que estão numa faixa etária bem mais jovem que a gente, e que têm aí a possibilidade de um dia assumir chefia, assumir posição de liderança e assumir papéis de influência na formação de novos gestores, eles têm essa condição, digamos assim, mais ampliada do que a gente. Né? Eu sei que o Beto lá recebe, inclusive, né, estrangeiros no serviço de saúde. E não tem discriminação, todo mundo é igual. Você quer complementar, Beto? É a questão da integralidade, né? Por mais assim que você. São pessoas, são seres humanos, né? Então, já começa aí com a questão da humanização. Compreender, né? Entender, ter um entendimento do qual que é o processo para o objetivo de todos, né? Eu faço parte de uma instituição que ela preza muito a humanização, né? E volta e meia, assim, hoje em dia, a questão da contratação, né? É tudo feito a questão do tipo de humanização, né? Hoje em dia, para o desenvolvimento de um colaborador, mudou muito a questão do que era antigamente, né? Que nem a Rita falou, há 20 anos atrás, eram contratados, tinham processos seletivos através do hard skills, né? Que era o currículo, né? Quanto mais cursos, mais currículo a pessoa tinha, ela tinha mais chance de ser selecionada para a vaga, né? Hoje em dia mudou muito essa questão até da contratação, até do desenvolvimento, né? Então, hoje em dia, as empresas trabalham muito com as soft skills, que é o quê? É o comportamento da pessoa. Se eu vejo que aquela pessoa ela tem um comportamento bom e ela tem vontade de se desenvolver, eu vou investir nessa pessoa, né? Eu falava bastante disso, assim, é mais fácil você enxergar uma pessoa com um brilho no olho do que aquela pessoa que não tem, né? Que de repente tem vários cursos, mas o objetivo dela é outro, de repente, né? Então, vale mais o investimento da pessoa com brilho no olho, com vontade de trabalhar, vontade de crescer, né? Do que a outra, né? Então, eu acho que vai muito disso, né? O trabalho, essa questão desse trabalho que a gente fala, da empatia, do entender, né? Tentar compreender a pessoa em si, né? Quando a gente fala do estrangeiro ou de uma pessoa, eu ponho na mesma linha, assim, uma pessoa que de repente às vezes não tem uma fala bem compreendida, né?
tem que tentar saber entender, compreender, para poder incluir. Eu acho que isso é bem bacana. Quando a pessoa que você inclui faz com que ela entenda qual que é o processo, pode ter certeza ela vai ser um excelente profissional. Legal. Muito bom, muito bom. E você falou uma coisa, eu quero só complementar, Rita, porque assim, o que eu vejo bastante em consultório e até entre colegas, mas eu sei que isso é em várias funções, ostentação de diploma de certificado, né? E eu costumo dizer muito isso, que estudo, certificado na parede, não é estratégia para você ter postura, ética, profissional e humanização. E empatia, né? Lógico. Então eu conheço muitas pessoas que ostentam aquela parede que é uma verdadeira vitrine. A pessoa chega, não sabe se presta atenção em quem está conversando com ela ou no que está descrito atrás, é um mosaico. Mas não tem aí manejo, não tem afinidade, não tem empatia e trata o outro como se fosse mais um na lista, né? E isso é tão desumano, né? Quando a gente lida com pessoas, o Roberto sabe disso, nós sabemos, enfim, lidar com pessoas é um desafio diário, né? Eu brinco bastante, às vezes eu até falo para ele, né? Eu falo assim, eu não quero ver gente hoje. Porque às vezes o ser humano ele tem certos tipos de atitudes que faz com que eu deseje que os dinossauros tomem conta da Terra novamente. A Rita sabe, eu brinco bastante, eu falo sobre isso. Porque são posturas que a gente fala, nossa, como é possível, né, a pessoa ter chegado nesse ponto? E chega, é ser humano. Aí entra o respeito e a aceitação, onde eu sempre falo em palestras e até em aulas também. Nós não somos obrigados a aceitar, mas a respeitar. Lembrando sempre que a opinião do outro não é a minha. Não preciso compactuar das coisas, né? Mas eu desenvolver esse lado empático do saber ouvir. Agora, se eu for responder, já é outros 500. Isso daí, certificado nenhum, faculdade nenhuma prepara. Isso daí é disciplina que a gente aprende e é inato dentro de nós. Essa é a verdade, viu? Antes da gente ir para a próxima pergunta, Rita, quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente, né? Algumas pessoas a gente está vendo em tempo real e está respondendo aqui no chat. Obrigada aí, galera, pela participação, pelas mensagens que estão vindo no WhatsApp aqui, privado, ou aqui pelo chat, enfim. A participação de vocês aí dá fôlego para a gente fazer novas lives, inclusive. Se quiserem sugerir pessoas e temas, manda pra gente aí nos nossos WhatsApp, no chat, no nosso canal aí da Percepção e a gente vai aí alinhando sobre, tá? Seu Roberto, vamos lá para a pergunta que não quer calar. O povo se empolgou, viu? Segura aí, ó. Bacana. Vamos lá. Você teria algum exemplo de vivência relacionada ao manejo entre cuidado com equipe e atendimentos? Pois é, né? Olha a respirada, acabou o oxigênio do espaço. Eu falo assim que a liderança, né? O perfil de liderança, na verdade, o líder é uma habilidade, né? Ele não nasce um líder, ele adquire, né? Com o tempo ele vai adquirindo essa habilidade. Há 20 anos atrás eu tive a oportunidade de ser um supervisor, né? Hoje eu vejo, analiso que há 20 anos atrás eu tinha fracassado por vários motivos, né? Um deles foi a questão do saber entender o que é ser, como é tratar de uma forma humanizada uma equipe, né? Hoje tem total facilidade, assim, total quando a gente fala assim, como atingir um objetivo, sabendo que a gente trabalha com a equipe, né? Então, primeiramente, eu preciso entender a minha equipe. Como que essa equipe trabalha? É igual qualquer empresa, qualquer que a gente possa falar, é igual um navio, né? Um navio, ele tem diversas hierarquias, até o capitão. Se de repente qualquer um
de repente a sua função ali, né, dentro de um navio falho, o navio ele não vai para frente, ele pode ir, mas em um certo momento ele afunda, né? E isso vai desde o capitão até o marujo, né? Qualquer categoria que se de repente o capitão ele não entender, o navio afunda. Então, todo mundo está no mesmo barco. Qual que é o objetivo? É atingir um destino, de repente, né? Várias empresas, elas têm um objetivo. Se, se, se um colaborador ele não entender o objetivo da empresa, qual que é o objetivo real da empresa, ele não vai fazer. Ele pode trabalhar, de repente ele vai lá de manhã, bate o ponto dele, acaba o turno dele, ele vai embora, mas ele fez aquilo que era para ele fazer, né? A partir do momento que ele entende o propósito, pode ter certeza, a equipe ela vai fazer muito mais, né? Então eu acho que o total envolvimento da equipe faz parte, sim, para ter um objetivo considerável de 100%. Se você não tem uma equipe que todos entendam o propósito, o objetivo não vai ser alcançado. Exatamente. E deixa eu fazer só uma observação aqui, pegando o gancho disso. Eu só pego o gancho, né? Nossa, eu tô quase um varal aqui, cheio de gancho, né? O Jean pontuou uma questão aqui no chat. Meu marido vai me matar depois dessa live, Rita. Eu tô sentindo isso. Tô sentindo que vai negócio aí. Tô sentindo que tem uma pessoa com vontade de apertar meu pescoço. O Jean, ele colocou aqui assim, né? Comunicação, união, respeito, né? Como sendo aí um tripé, né? Das relações. E eu achei isso interessante, eu quis pontuar, Jean. Obrigada, viu, meu lindo, pela sua participação. Jean é amigo dos meus filhos. A gente, quando fala em relações interpessoais, nós falamos a questão da diálogo, respeito e confiança, né? Que é esse tripé. Se não tem diálogo, não vai ter respeito, não vai ter confiança. E quando o Jean coloca comunicação, união, respeito, me associa muito a isso, né? Todas as relações interpessoais, principalmente a relação que é feita através do corporativo, precisa ter isso, ó. Comunicação, diálogo, união, respeito, confiança são primordiais. Não existe sequência de relacionamento bem feito se não existir essa questão de conversa. O diálogo é a chave de muitas coisas, né? E como o Wagner pontuou, liderança é fundamental, mas não adianta só a liderança, né? A liderança humanizada, a liderança que, ó, sabe usar isso daqui, escutar, mas não é só escutar e guardar ali na caixinha. É escutar, interpretar e aí sim poder colocar aquilo em prática se convém. Porque eu colocar em prática muitas vezes, né, Rita e Roberto, depende não só das questões burocráticas, mas do que aquilo também vai ser viável para a equipe, porque não se pensa só em um. A demanda maior ela é do líder, mas quando se pensa no coletivo, é uma série de outras coisinhas ali que estão envolvidas, né? Então, acredito que seja nesse ponto aí que tenha que ter um pouquinho mais de discernimento em algumas coisas, né? Rita, a professora Roseli, obrigada, viu, Rose? Mandou uma pergunta aqui. Rose, te amo, Azul. Vamos lá. Quem responde aí, ó? A autoliderança, ela antecede a liderança? E aí? Eu acho que sim. Vou responder rapidinho e passar a bola para o Beto. Por quê? Eu acho que a autoliderança é construção, é experiência. Óbvio que uma pessoa de 18 anos que está ingressando no mercado de trabalho, não é que ela não tem autoliderança, ela tem sim, ela já se conhece, conhece seu perfil, já sabe fazer algumas escolhas, onde ela precisa amadurecer, né? Somos sementes. E nós sabemos quais são os nossos momentos de rédea, né? Quando a gente vai adquirindo um pouco mais de experiência e a vida vai nos trazendo experiências boas e não tão boas, a gente vai realmente equilibrando essa nossa autoliderança. Então,
Quem não se autolidera realmente tem uma dificuldade maior em liderar. Não sei se vocês concordam comigo, Beto e Cris, fica à vontade aí para responder. Obrigada pela pergunta, viu, Rose? Concordo, você falou, tá falado. Quem sou eu para poder desacatar sua autoridade aqui? Eu concordo, né? E você, Beto, o que você acha? Eu também, não tem. A questão da autoliderança, ela vai de encontro com a habilidade, né? Quando a gente é jovem, a gente age muito no quê? No impulso, né? De repente, um jovem formado, por exemplo, ele consegue um cargo de supervisão, talvez, não que ele não tenha entendimento, mas ele vai agir muito pelo processo que lhe é dado, né? Uhum. Então, em alguma demanda, ele vai agir no impulso ali de querer que dá certo. Quando tem um cargo, assim, um gestor um pouco mais de experiência, o que ele vai fazer? Ele vai ponderar muitas coisas. E muitas vezes eu já vi um gestor colocando o cargo dele ali, né, A prêmio, né? a premium, porque ele não concorda, né, com algumas questões, talvez até institucionais, né? Mas ele, logicamente, ele vai ponderar, né? Então, a questão da autoliderança, ela é válida sim, e ela depende muito, depende certo de vários fatores. Legal. É, A Silmara é professora, Priscila? é Silmara Azevedo. sim. A E a Cio, Silmara maravilhosa, minha parceira, ó. Dos bonequinhos divertidamente, arte e graça no Instagram, gente. Ela faz a maravilhosa mão de fada. Ó, muito lindo, sou fã. Eu acho assim que ela fez um comentário que a gente consegue, né, sintetizar muito do que já foi dito aqui. Muitos problemas interpessoais, os alunos na sala de aula, e ela está pensando como é que serão esses futuros profissionais. A sala de aula, a escola, é um recorte da sociedade, né? A sociedade hoje ela está aí num embaralhamento que a gente não consegue distribuir as cartas e montar minimamente um jogo, né? Faço essa analogia com um jogo mesmo de tranca, de buraco, alguma coisa nesse sentido. Então, os jovens, eles vêm com muita vontade, com muita sede de aprender, como é básico de todo estudante, de qualquer etapa da vida. Só que eles não estão se preparando, né? A autoliderança dessas novas gerações ela é muito falha. Então, eu ouvi outro dia Joel J, que também devo muito na fonte dele, ele tem palavras assim muito certeiras. E Joel J está fazendo esse tipo de comentário, né? E você, como pai, você, como mãe, como tio, como tia, como avô, como avó, deseja. Porque só você desejar, mas você não dialogar com esse filho, você não preparar minimamente o café da manhã, tomar um café juntos, falar, ô filho, vamos juntos hoje, né? Vou com você até a porta da escola, vou com você à porta da faculdade. Nós educamos pelo exemplo. Então, eu acredito que é muito isso que ela comentou aqui conosco, né? exato, exato. Aí lá vai eu pegar gancho de novo, rainha dos ganchos. Olha, vamos. Tem uma última pergunta Tem. aí, então, 10 minutos. Complementando essa daí, da Sil, né? Que é uma realidade aí que a gente se depara, não tem como. O Jean tinha até pontuado aqui no chat também, né? Como a educação da saúde mental é aplicada nas escolas. Infelizmente, a gente vê deficitário essa questão da saúde mental dentro das escolas, né? Mas, ó, Jean, fica antenado que isso daí vai ser pauta de uma live, viu? Aguarda aí, segura aí a manga para você chupar ela na hora certa, ó. Vai ser rapidinho, vai fazer a próxima aí, a gente vai abordar e destrinchar bem esse tema. Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui, antecedendo a última, Rita. Vamos lá, ó. Michael, querido síndico, tem que falar bem das pessoas, né, do prédio, se não tem jeito. Ó, ele pergunta para você, Roberto, vamos lá. Qual deve ser a postura de um líder perante um colaborador quando este colaborador comete um erro?
como que seria a postura perante a equipe que esse profissional faz parte? Então, assim, eu entendo que seja a pergunta, a postura com o profissional e para a equipe, a história do exemplo, né? E aí? Quando tem, por exemplo, aparece um erro, né? Primeiro, é, existem algumas vertentes. Por que que o colaborador errou? Né? Então tem aquela questão da negligência, imperícia, né? Imprudência, né? Por que Uhum. que ele errou? Né? Isso é o quê? Isso é a escuta do líder, né? Do gestor. Primeiro ele vai tentar entender o que que aconteceu, né? Se o colaborador errou, primeiro, foi bacana, eu não sei se, por exemplo, se a gente pode colocar, se o colaborador ele chegou no líder e falou, eu errei, isso já é, sabe, já é ponto positivo porque ele chegou e assumiu o erro, né? E mesmo que de repente assim um gestor ele pegou depois, por exemplo, ele vai ter que tentar entender primeiro por que que teve o erro. E aí, logicamente, né? Cada instituição ela tem uma normativa de segmento, né? De como que lidar com certos erros. E aí, lógico, após apurar o erro, entender que aí, claro, ele vai tomar a conduta, né, necessária. E lógico, né, desde o primeiro, desde da identificação do problema, ele vai agir com o colaborador que errou, né, sendo ético, né, acho que é principalmente sendo ético, porque ele não vai poder, de repente, expor o problema com a equipe, né? Mesmo porque para poder expor o colaborador, ele não pode expor o colaborador, e lógico, né? Tentar passar para a equipe o erro, né? E tentar educar a equipe também para que não ocorra esse erro, de repente, novamente com outro colega, né? Primeiramente, tentar entender, eticamente falando, e envolve muito a questão do acolhimento. Primeiro, a gente vai acolher o colaborador com ética e tentar o entendimento. Bacana, nossa, muito legal, é isso mesmo. E acho que contempla aí todas aquelas palavras que eu anotei e que o Beto foi falando aí no decorrer do nosso encontro. Objetivo, observar a sua equipe, compreender as diferenças, elucidar o processo e sempre trazer à tona, né, que existe um processo e na dúvida você está ali não só para ser um gestor, mas ser também aquela pessoa que vai compartilhar conhecimento sem a arrogância, mas querendo trazer aquela dúvida para esclarecer e abrir caminho para que essa pessoa vá se descobrindo e crescendo junto à equipe, né? Exato. Entender a dinâmica do trabalho, a questão do propósito também, que eu acho que cada um de nós tem um propósito de vida, e às vezes é um pouco difícil a gente separar o nosso propósito de vida do nosso propósito de trabalho, porque somos nós que estamos ali convivendo, errando, acertando, aprendendo, e eu acho que ficou muito legal, muito bacana essa experiência de estar aqui com vocês dois, com o Neto. Agradecer novamente a todo mundo que nos acompanhou, as perguntas, convidá-los novamente para acompanhar aí nossas redes. E muito, muito, muito obrigada, viu, Beto? Agradeço com imensa, né? Infelizmente, assim, o tempo é curto, né? Mas eu acho que a ideia, né? O tema, né? É um tema assim que se a gente for conversar, a gente fica um mês conversando sobre o trabalho humanizado dentro do mundo corporativo, né? Sim, verdade. Eu acho que é bacana a gente passar isso para a equipe, porque hoje é muito isso, né? É, se a gente não souber tratar o colaborador, o colega de trabalho como ser humano, a gente está retrocedendo 200 anos atrás, né? Então, é fazer com que todo mundo se entenda, né? Acho que a Pri até colocou uma palavra bacana, né? Um ponto
bem bacana é a questão da comunicação assertiva, né? Uma coisa é eu saber falar, mas será que o que eu falei o outro entendeu? Né? Então, por mais assim, são várias pessoas, são vários tipos de entendimento, e o trabalho do líder, do supervisor, do gestor é esse, né? Fazer essa intermediação, né? É quase um trabalho de psicólogo. Escutar e falar, né? Modéstia à parte, eu aprendo muito, né, com a minha querida psicóloga, que eu tenho o prazer de passar a minha vida com ela, né? Então eu aprendo muito no dia a dia e eu acho que isso faz muito, muito, acho que muito vale, né? Para o dia a dia, né? Uma experiência para o dia a dia, né? E eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado. Obrigada, querido. Pri? Gente, olha, eu agradeço toda a galera aí que entrou, que mandou perguntas. Infelizmente, nosso tempo é curto, a gente não consegue responder todas as perguntas, mas na medida do possível, nós vamos colocando nos comentários da live que ficou gravada, nós vamos compartilhar nas redes aí, no nosso Instagram da Percepção. Reitero aí a proposta da Rita. Quem ainda não nos segue, por favor, vai lá e começa a seguir a gente para dar uma engajada. Vamos ajudar os pequenos também, né? Não só os grandes. Vamos engajar uns aos outros, porque isso é uma construção. Nós somos uma teia onde um ajuda o outro, tá? E, Rita, obrigada, meu amor, mais uma vez aí por essa live. Aguardem, nós vamos agora, a partir de agora, a gente começa a fazer uma sequência de lives, já temos os próximos convidados, né? Durante a semana a gente já começa a fazer a divulgação das próximas. Convidamos aí algumas pessoas, se não todas, a estarem com a gente em lives também, por que não? Todos têm um conteúdo a agregar. Roberto, meu amor, obrigada por você ter aceito o convite e falasse que não para ver o que te acontecia, né? Mentira, gente, eu não sou essa louca surtada que parento de vez em quando, não, viu? Ó, confirma! Obrigada aí por ter aceito mais esse desafio, pelas palavras, por todo o ensinamento, né? E sempre destacando que o líder, ele também é cobrado, né? Quanto maior a responsabilidade, maior é as cobranças, é a demanda, né? Quanto mais é dado às pessoas, maior as demandas e responsabilidades sobre elas. Então, quando a gente fala de empatia, tem que ser de ambos os lados. Colaboradores, líder e assim sucessivamente. Pessoal, ótima noite, excelente semana. Espero que o conteúdo tenha agregado a todos nós que estamos aqui. E até a próxima live aí, se Deus quiser. Beijos, um abraço para o Arthur. Será dado, Jean. Vem aqui tomar um cafezinho com a gente, viu? Beijo. Tchau, gente. Tchau.